Bom, no decorrer da semana a gente viu os conteúdos polígonos e seus elementos, viu circunferência e o círculo, viu triângulos, viu a classificação dos triângulos também, viu quadriláteros, viu os trapézios e os paralelogramas, que são variações dos quadriláteros. E aí é um assunto um pouco extenso, porém super fácil, e aí vamos estar revisando novamente tudo que a gente viu no decorrer da semana, já que pode ser que tenha ficado alguns pontos confusos. Então, vou começar reexplicando novamente polígonos e assim vou seguindo essa sequência, a fim de tirar todas as dúvidas que restaram acerca desse conteúdo. E aí, começando por polígonos e seus elementos. O que seria um polígono? Um polígono nada mais é do que uma linha poligonal, plana e fechada e simples, com sua região interna. No caso, algo que é uma linha plana, fechada e simples com sua região interna. Aqui, ó, tem uma linha fechada. Ela tá plana e tá simples, não tem nenhuma abertura. Então, isso seria um polígono. Aqui é a mesma forma, linhas fechadas e planas, não tem nenhuma abertura. Se eu tiver a figura dessa forma, tenho linhas planas e simples, porém não tá fechado. Se não tá fechado, não é polígono. Então, esta figura é um polígono, por quê? Porque eu tenho linhas planas, simples e está fechada. Aqui também é um polígono, tá plano, tá simples e tá fechado. Aqui também tá plano e simples e tá fechado, então é polígono. Esta figura aqui, ela tá plana? Não, ela não tá plana, então eu vou dizer que ela não é um polígono. Essa aqui também tá fechada a figura, eu tenho uma linha plana, duas linhas planas, mas essa aqui ela tá curvada, então isso também não é um polígono. E aqui a mesma coisa, ela tá fechada e tá plana, porém ela está se cruzando. Como ela está se cruzando aqui, ela não vai ser um polígono também. E aí, prosseguindo o assunto, vamos às classificações dos polígonos. Um polígono, ele pode ser convexo e não convexo. E aí, como é que eu sei que um polígono é convexo e que ele não é convexo? São só duas classificações. Se ele possui um segmento de reta dentro dele, totalmente no seu interior, nesse caso, esta figura aqui. Eu possuo um segmento de reta dentro dele, lembrando que o segmento de reta é uma reta que tem um ponto inicial e um ponto final. Então, se eu tenho um segmento de reta dentro do polígono, eu já sei o que é um polígono. Se eu sei o que é um polígono, se eu tiver um segmento de reta dentro dele, eu vou dizer que ele é um polígono convexo. Já entendi o que é polígono. E aí, agora eu estou em suas classificações, que seriam convexo ou não convexo. Nesse caso, essa figura aqui é convexo. Aqui também é convexo. Aqui é convexo. Por quê? Porque eu tenho segmento de reta dentro, tenho segmento de reta dentro e também tenho segmento de reta dentro. Então, eu vou dizer que eles são convexos. E nessas aqui? Sim, eu também tenho pontos de segmento de reta dentro dos polígonos, porém eu vou dizer que eles não são convexos. Por quê? Porque parte desse segmento de reta, mesmo eu tendo parte dentro do polígono, tem parte aqui que sai para fora. Se sai para fora do polígono, ele passa a ser um polígono não convexo. Então, eu vou dizer que esse não é convexo. Esse também não é convexo e esse não é convexo. Uma vez que eu entendi o que é polígono convexo e o que é polígono não convexo, aí vamos às partes mais interessantes, que seriam os elementos do polígono. Quando a gente aprende a classificar quem são os elementos do polígono, a gente não vai ter mais nenhuma dificuldade à frente. Por quê?
porque a gente vai saber classificar os elementos de qualquer figura, triângulo, quadrilátero e assim sucessivamente. Então, aqui, esse polígono. Quem seriam os meus vértices? Vértice é algo que me faz lembrar V. E um V é assim. No meu quadrilátero, eu tenho algo parecido com V. Aqui o ponto C, o ponto B, são coisas que estão parecidas com V. Então, eu posso usar essa associação para lembrar o que seriam os vértices. Nesse caso, os vértices são essas letras que estão nessas extremidades. Então, os vértices desse polígono aqui, ele seria A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Agora que eu sei quem são os vértices, aí é hora de eu classificar quem são os lados do meu polígono. Como é que eu sei quem são os lados? Eu sei que os lados vai se tratar dos lados da figura geométrica. E aqui seria um lado, um lado, um lado, um lado, um lado. Essa figura em específico, ela possui 5 lados. Mas eu não vou poder dizer que aqui eu tenho 5 lados, que eu não quero saber a quantidade, eu quero saber quais são os lados. Então, os lados, eles são segmentos de reta. Eu sei que segmentos de reta é algo que tem um ponto inicial e um ponto final está em uma reta. Aqui eu tenho um ponto inicial, tenho um ponto final e tenho uma reta. Então, eu vou dizer que um dos meus lados, ele vai de A até B. De A até B eu tenho um lado. Então, AB é um lado. Como se trata de um segmento de reta, eu faço esse tracinho em cima. BC. BC é um outro segmento de reta, que vai do B até o C. Então, eu represento. BC é o meu segundo lado. CD, meu terceiro lado. De D até E é o meu quarto lado. E de E até A é o meu quinto lado. Como eu falei, eu contei, eu tinha 5 lados. Então, quem são esses 5 lados? AB, BC, de C até D, de D até E e de E até A. Represento com esse traço em cima porque se trata de segmentos de reta. E agora eu quero saber quem são as minhas diagonais. Quando eu lembro de um quadrado, eu consigo lembrar que a diagonal de um quadrado é algo que corta ele ao meio, assim ou assim. Isso para uma figura de 4 lados, eu teria uma diagonal, 2 diagonais. Mas como se trata de uma figura de 5 lados, nesse caso eu vou ter mais diagonais. Então, eu vou começar a traçar a minha primeira diagonal. Vou começar pelo A. Então, a minha primeira diagonal, ela vem de A até C. Represento assim como segmento de reta. AC é uma diagonal. Observe que aqui eu também posso traçar uma outra diagonal. Então, de A até D é outra diagonal. Ainda dá para traçar mais diagonais. No caso de D até B, daria uma outra diagonal. De B até E dá outra diagonal. E aqui ainda dá para traçar mais uma, de E até C. Então, eu tenho diagonal AC, a diagonal AD, a diagonal DB, a diagonal BE e a diagonal EC. Possuo 5 diagonais nessa mesma figura. Agora que eu sei quem são as diagonais, aí é hora de eu classificar os meus ângulos internos e os meus ângulos externos. Ângulos internos seria algo que está dentro. Então, isso é um ângulo interno, aqui é um ângulo interno, aqui é um ângulo interno, aqui é um ângulo interno e aqui é um ângulo interno. Então, como eu represento esse ângulo aqui? Eu vou dizer que esse ângulo ele é formado por EAB,
Mas como eu vou representar o ângulo A, então no A eu vou fazer colocar esse acento para a representação de ângulo. Agora eu quero representar o meu ângulo B, então vai ser, ele é formado por quem? Por ABC. Então, ABC. Agora eu quero representar meu ângulo C, então eu vou representar por BCD. Agora eu quero representar o meu ângulo D, então vai ser CDE. E para representar o meu ângulo E, aí seria DEA. E no E vai ter o acento. Essa seria uma forma mais específica. Só que no geral eu também posso dizer que os meus ângulos internos são A, B, C, D e E. Porém, a forma que deve ser escrita é essa. E por último, meus ângulos externos. Os meus ângulos externos, eles são formados pela prolongação do polígono, e ele faz com que a junção do ângulo interno mais o externo dê um total de 180 graus. Como eu faço essa ampliação? Aqui, ó, no meu A, eu fiz uma prolongação do polígono. No meu B, fiz uma prolongação da minha figura. No meu C, fiz uma prolongação. No meu D, uma prolongação. E no meu E também fiz uma prolongação. Uma vez que eu fiz esse prolongamento, eu vou traçar um ângulo do C, do B, do A, do E e do D. Eu sei que uma volta inteira da circunferência possui 360 graus. E se eu pensar, a junção desses dois ângulos está dando a metade, que seria 180 graus. Por isso que eu falo que o meu ângulo interno mais o meu ângulo externo dá 180 graus. E aí, como eu estou representando os outros ângulos, os internos, com a letra maiúscula, e se trata de prolongação, eu vou representar esses ângulos com letras minúsculas. Então, aqui eu vou chamar de A minúsculo com acento, B minúsculo, C minúsculo, D minúsculo e o E minúsculo. E os meus ângulos internos são A, B, C, D e E. Agora que a gente já classificou os polígonos, vamos à circunferência. A circunferência, basicamente, ela é formada por todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo desse plano. Então, esse ponto aqui no centro dele para qualquer ponto na circunferência, ele vai possuir a mesma medida. Se desse centro até aqui eu tenho 1,5, então daqui até esse ponto eu também tenho 1,5. Daqui até aqui eu também tenho 1,5. E aí, esse ponto que vem do centro até um ponto aleatório, eu chamo ele de raio. Então, o raio dessa circunferência aqui, ele é 1,5. Agora que eu sei o que é raio, ainda tem uma outra coisa que eu preciso aprender. Lembrando que qualquer segmento cuja extremidade ela seja o centro em um ponto qualquer da circunferência é o raio. Basicamente seria a definição. E aí, como eu já sei o que é o raio, já sei a definição, já sei que é algo que vem do centro até um ponto da circunferência, de qualquer lado ele vai ser a mesma medida, então tem uma outra coisa que existe, que seria o diâmetro. O diâmetro basicamente é 2 vezes o raio. Por quê? Porque ele vem do centro até um ponto e desse ponto ele prolonga a reta inteira por toda a circunferência. Se ele tem essa linha inteira, ele tem basicamente 2 vezes o raio, já que do ponto central até um ponto da circunferência dá o raio. Então, aqui eu teria um raio, aqui eu teria um outro raio.
um raio e um raio. E isso tudo, ele é o meu diâmetro. Então, o meu diâmetro basicamente é 2 vezes o raio. Nessa figura aqui eu tenho 1,5 de raio. Então, como é que eu calculo o diâmetro? Eu vou fazer 2 vezes 1,5, que vai dar basicamente 3. Então, nessa figura aqui o meu diâmetro é 3. Aí, esses pontos aqui, M, A, P e F, são basicamente pontos aleatórios da minha circunferência. E aí, para me representar como está em letras aqui, o meu diâmetro, ele seria FA, que é o ponto que vai de F até A. Isso aqui seria o meu diâmetro. E o meu raio, ele é de O até A. Ou de O até F. Finalizado a parte de circunferência, agora entramos em triângulos. Como eu falei, se tivesse aprendido a classificar os elementos de um polígono, conseguiria para qualquer figura. Então, nessa figura aqui, eu tenho um triângulo. O triângulo é um polígono também, só que a diferença é que ele tem 3 lados. É um polígono específico que possui 3 lados. Então, quais são os elementos desse triângulo? O primeiro elemento é o vértice. Quem são os vértices dele? A, B e C. E quem são os lados? Os lados se trata do lado. Então, A até B é um lado. De B até C é outro lado. E de C até A é outro lado. Observe que eu tenho 3 lados. 1, 2, 3. Outro elemento seria os ângulos internos. Os ângulos internos, eu quero representar o A. Então, o A vai ser CAB. Quero representar o B, então vai ser ABC. E para representar o C vai ser BCA. Também tenho 3 ângulos internos. Esses são os elementos do triângulo. E aí, vale lembrar que em um triângulo, a soma de todos os ângulos dele vai dar 180 graus. Exemplo, digamos que aqui eu tenho um triângulo que tem 30 graus, 80 graus, e eu não sei esse lado. E eu preciso saber qual é o valor desse lado. Então, se eu sei que o A mais o B mais o C, ele é igual a 180 graus, e eu sei que o meu ângulo A, ele tem 80 graus, o meu ângulo B, ele tem X, e o meu ângulo C, ele tem 30, é igual a 180. Vou organizar os termos. 80 mais 30 mais X é igual a 180. 80 mais 30, 110. 110 mais X é igual a 180. Vou deixar o X sozinho e vou trazer o meu 110 para o segundo membro negativo. Menos 110, estava o positivo, passou negativo. Então, X é igual a 70 graus. Então, esse meu ângulo aqui, X, que eu não sabia o valor, ele mede 70 graus. E aí, os triângulos, eles possuem 3 tipos, que seria o triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, ele possui 3 lados iguais. Então, todo triângulo que tiver os 3 lados iguais, eu vou dizer que ele é um triângulo equilátero. Um triângulo isósceles, ele possui 2 lados iguais e um diferente. Então, todo triângulo que tiver 2 lados iguais e um diferente vai ser isósceles. E o escaleno é basicamente um triângulo que não possui nenhum lado igual. Os 3 lados são diferentes. E aí, são as classificações dos triângulos de acordo com os tamanhos dos seus lados. E aí, tem uma outra classificação que seria de acordo com o tamanho dos seus ângulos. O triângulo acutângulo, ele é basicamente
considerado um acutângulo quando todos os ângulos internos dele for agudo. Aí você me diz, mas e o que é um triângulo agudo, professora? Um ângulo agudo, no caso, ele vai ser maior que 0 e menor que 90. Por que ele tem que ser menor que 90? Porque eu sei que a soma total deles tem que dar 180. E aí, se todos os três tivessem 90, daria 270. Então, não tem como ser 90. Então, por isso que todos são menores que 90, porém são maior que 0. Aí tem o triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele vai ser um triângulo que possua um ângulo reto. Então, se tiver esse desenho aqui, significa que ele tem um ângulo reto. Então, ele é um triângulo retângulo. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E por último, o triângulo obtusângulo. É basicamente quando o triângulo possui um ângulo obtuso. E você me diz o que é um ângulo obtuso? Vai ser somente um dos ângulos que é obtuso, não vai ser todos os ângulos. Aí, o ângulo que for obtuso, ele vai ser maior que 90, vai ter um ângulo que ele é maior que 90 graus e vai ser menor que 180. Por que menor que 180? Porque 180 é a soma de todos, e aqui não pode ser 0, e aqui não pode ser 0 para que seja 180. Então, poderia ser 177, 1 grau, 2 graus. Agora vamos aos quadriláteros. Mesma coisa do triângulo. Se eu aprender a classificar os elementos desde o primeiro polígono, eu vou conseguir classificar o quadrilátero normalmente. Quais são os elementos do quadrilátero? O primeiro elemento é o vértice. Qual é o vértice? O vértice é as letras que representam as extremidades do quadrilátero. Nesse caso, os vértices são A, B, C e D. Lembrando que quadrilátero é um polígono que possui 4 lados. E aí, classifiquei o vértice. Quem é os meus ângulos internos? Meu ângulo interno primeiro de A, vai ser DAB. O de B, ABC. O de C, BCD. E o de D, CDA. Basicamente, no primeiro ângulo, eu terminei em AB. Então, meu segundo ele vai começar em AB. AB vai terminar em C. O que está no meio vai receber o acento, porque se trata do ângulo que a gente está falando, que é representar. Agora foi classificado o ângulo interno, nesse desenho aqui específico que eu fiz. A gente vai ter as diagonais e os lados. As diagonais é algo que corta a figura, então tem a diagonal AC e a diagonal BD. AC e a BD. E a última coisa seria os lados. Quem são os lados? AB, BC, CD e DA. Aí, enquanto no triângulo eu falei que os ângulos, a somatória dos ângulos dele daria um total de 180 graus, nos quadriláteros vai dar um total de 360 graus. Então, a medida de todos esses ângulos aqui tem que dar um total de 360 graus. Digamos que eu tenho essa figura aqui. E aí eu tenho 30 graus, 60 graus, 90 graus e x. Preciso descobrir qual o valor desse ângulo. Então, eu vou colocar 90 mais 30 mais 60 mais x é igual a 360, porque eu sei que isso tudo precisa dar 360. Então, 90 mais 30 dá 120. 120 mais 60, 180.
180 mais x é igual a 360. Vou trazer o 180 para o primeiro membro, então x é igual a 360 menos 180. Então, x é igual a 180 graus. Então, esse meu ângulo aqui, ele vale 180 graus. Aí, vamos aos elementos. Enquanto os triângulos, eu mostrei as classificações dele, que são 3, que é o isósceles, o escaleno e o equilátero. Os trapézios, no caso dos quadriláteros, possuem 2 tipos, que seriam os trapézios e os paralelogramas. E os trapézios ele vai ter algumas variações e os paralelogramas também. Mas a princípio, explicando o que é o trapézio basicamente são figuras que possuem um par de lados opostos. Nesse caso aqui, o IJ, ele é oposto ao LK, esse é oposto a esse. Então, por ele ser oposto a esse, ele tem somente um par oposto, ele está representando. Então, se ele tem somente um par oposto, ele é um trapézio. Aqui é a mesma coisa. AB é oposto a DC, então é um trapézio. Por quê? Porque só possui um par oposto. Já o paralelogramo, diferentemente dos trapézios que só possuem um par oposto, ele vai ter 2 pares de lados opostos. Então, tanto o meu AB, ele é oposto ao meu DC. E o meu AD é oposto ao meu BC. Então, esse lado é oposto a esse é oposto a esse. Enquanto isso no paralelogramo, no trapézio, somente um lado é oposto, um par de lado é oposto. Aqui é a mesma coisa. NO é oposto a QP e OP é oposto a NQ. E aí eu expliquei sobre as 2 classificações, que são trapézio e paralelogramas. E aí, dentro dessas 2 classificações de quadriláteros, tem os existentes, que seriam os trapézios e os paralelogramas. Quais são os tipos de trapézio? A gente tem o trapézio isósceles, o trapézio escaleno e o trapézio retângulo.